E aí, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem, galera? Tô bem, hoje, graças a Deus, tô tranquilo. E hoje eu consegui um tempinho, né, pra poder fazer um projetinho aqui, até ajudar um amigo chamado Eric. Ele é um inscrito do canal muito querido, né, aqui que participa com a gente. E ele pediu pra fazer umas coisinhas que eu achei interessante, tá, compartilhar com vocês, né? Ele tá junto com a namorada, né? A namorada dele tá fazendo projeto de faculdade relacionado a vídeos do YouTube, né? Mas também relacionado a stream. Então eu faço live stream, já sou streamer há muito tempo, desde 2016. Já vai fazer em 2026 10 anos que eu tô aqui na plataforma do YouTube. E aí ele quis compartilhar mais ideias que eu achei bem interessante com vocês e falar sobre mim, né? Muitas pessoas não me conhecem, né? Então aqui eu vou fazer uma descrição, poder também ajudar as pessoas caso queira ter interesse de fazer no YouTube. Só para ter uma ideia, eu tenho 952 inscritos no YouTube, mas graças a cada um de vocês que me ajudaram a crescer cada vez mais aqui no canal, tá? Aqui na descrição eu vou puxei um relatório de informações, né, para poder ajudar eles, né? Então um grande abraço ao Eric e a sua namorada barra esposa, né? Então fica à vontade. Falo isso porque eu sempre acredito que no futuro das pessoas sempre serão melhores. E essa é a minha energia de positividade, de acreditar no futuro de vocês algo cada vez melhor, também frente na minha vida, tá? Então Deus sempre vai abençoar a vida de vocês assim como o meu. Então aqui ele me deixou um relatório aqui, eu achei bem interessante compartilhar com vocês. E são 10 perguntas, da décima vou até dar umas dicas que eu sei, que eu achei bem interessante compartilhar, tá? Primeira coisa, eu faço mais live do que vídeo, tá? Vídeo demanda muito tempo, muita dedicação, depois eu explico isso mais em detalhe, tá? A primeira pergunta que falou foi como que se deu o início da sua atuação profissional no YouTube, tá? Cara, puxando da memória, eu comecei em 2016 de outubro, tá? Não me engana, tá? E aí comecei fazendo uma live no notebook do meu irmão, tá? Do meu irmão mais velho. E aí ele tinha um notebook dele é básico do básico, aí eu baixei o OBS e eu senti no coração de compartilhar essa paixão de games, né, com as pessoas, de demonstrar um produto que eu achei incrível, né, tendo a minha visão do mercado, né, de visão do jogo. E aí através daí fui desenvolvendo meu linguajar. Eu era muito tímido, eu tinha vergonha de falar, de pronunciar, de palavras. Então isso me ajudou a ter essa facilidade de conversar e comunicar, né? Então, o primeiro jogo, eu me lembro de trazer da live, eu nunca esqueci, eu joguei o 2 dele também, que é o Black the Forest de Black the Forest, tá? Não me engano. De Ori, eu me lembrei o nome. Ori de Black for the Forest, tá? Esse jogo ele é uma plataforma, né, de onde que a gente parece um bichinho da luz, onde a gente vai explorando a floresta e conquistando, trazendo a vida de volta à floresta, que é a floresta envolvida em chamas negras, né, de escuridão. Eu achei tão bonitinho o jogo e a arte, a trilha sonora é o de uma orquestra no fundo. Então eu achei da hora essa obra de arte e eu quis compartilhar essa visão para vocês. Aí depois apareceu o Ori The Will of the Wisps, que é sensacional o jogo, que ele é a continuação da franquia que deu um grande avanço na tecnologia e a melhoria do jogo, tá? Então achei bem interessante, foi a partir daí que nasceu a minha paixão pelos jogos e pelo canal. E aí resolvi um desejo fortemente de juntar dinheiro. Me lembro, juntei 6 meses para comprar o meu primeiro PC que já teve aqui no canal, que é o GTX 1060 de 6 GB, mais ainda a placa memória, o processador era 5700 i5, né? E com 16 GB, tava com 8, fui para 16 GB. E aumentei o armazenamento e aí depois entreguei esse PC pro meu pai, que meu pai cuidou dele. E até hoje ele tá usando, não tá como que era antes, porque é desgasta com o tempo natural. Mas ele tá amando assim e tá sendo muito bom para ele, pros projetos dele, que é pesado também. Bom, então essa foi a minha carreira que começou. A partir daí foi uma luta, mas para mim aprender a se tornar uma pessoa cada vez mais forte, tá? Quais foram os principais desafios enfrentados na etapa iniciais do canal?
Cara, foi uns 2 anos direto assim, tendo o público atingido de 5 a 7 a 10 pessoas, só pra ter ideia, assistindo o canal. Porque o meu foco não é vídeo, né? E sim as lives, tá? Mas o mais difícil no início do canal é que o seu canal não é reconhecido. Você tem que trazer conteúdos com frequência, que eu fazia muito, até demais, mas mesmo assim as pessoas não se interessavam no conteúdo, né? E deixar like no canal no YouTube, você ajuda a divulgar o canal e a espalhar mais para as pessoas, tá? Então por isso que like faz muita diferença, porque é reconhecimento. Mas como eu tinha poucas pessoas, não tinha quase ninguém assistindo as minhas lives. Então o que eu fazia? Eu assistia minhas lives novamente para mim ver aonde eu posso melhorar, e também eu a deixava ali para poder atingir mais publicidade, né? Para poder atingir mais pessoas. Então isso aumentava o fator de cadência de reconhecimento. Então, às vezes teve anos que eu assistia minhas próprias lives sozinho e eu me divertia, sabe? Eu atuava, aqui tem que melhorar, o meu áudio tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso fazia muita diferença pra mim, tá? E isso eu fiz com o maior amor e carinho, sem querer nada em troca. E por isso que eu falo, resiliência, né? Você persistir naquilo que você faz. E fui fazendo isso sem querer nada em troca. O meu desejo no começo até foi conseguir um dinheirinho no YouTube, né? Mas é muito difícil. E até hoje eu não consegui. Mas ainda estou continuando. Depois eu te explico como funciona, tá? Na sua visão, terceira pergunta. Na sua visão, quais são os fatores chaves que obtêm relevância e crescimento sustentável na plataforma? Antigamente tava nascimento do Twitch, né? E eu quis que ainda continuar no YouTube, fiz um pouquinho no Twitch. Twitch também você cresce mais rápido, só que porém ele cortou a lucratividade no meio. Por isso que eu até me afastei. E agora nem pode fazer live em 2 plataformas. Por isso que eu até me afastei da Twitch. Mas eu continuo no YouTube. E qual é o fator chave? A primeira, a qualidade. As pessoas têm que ter uma qualidade boa, por isso que minhas lives estão em 2K. A qualidade absurda e sensacional. As pessoas acompanham as qualidades real. Eu jogo em 4K e eles acompanham em 2K. Então tá ótimo, né? Mas antigamente fui melhorando aos pouquinhos o fator do microfone para não ser enjoativo, a qualidade da imagem ser bem nítido, bem reconhecido, as informações que eu fico trazendo, a sensação, a experiência, as dicas durante o jogatina, né, do jogo. Então isso ajuda bastante. E o crescimento mais é a atratividade. Você tem que atrair os clientes como? Com novidades, né? Você vai trazendo dos jogos atuais. Joguei bastante League of Legends, que foi muito legal, que ajudou bastante o fator de crescimento. Antigamente o League of Legends estava muito melhor, hoje já está bem difícil de jogar. Mas também o tempo meu também é bem ocorrido. Então se você quando mais dedica ao tempo, ao seu produto, à sua qualidade, ao seu canal, melhor fica. Se a pessoa tem ideia de querer fazer vídeo no YouTube, o fator chave é assim, se for relacionado a jogos, tem meme nos jogos, tem meme nas suas lives, então nos seus vídeos. Então, se você colocar os memes durante as suas gravações, a pessoa fica muito entretida. E esse é o fator. Quando a gente fala em plataforma, a gente fala de entretenimento. Então, os jogos é um dos fatores que chamam muita atenção. Eu faço live por causa que a minha vida é corrida, mas também é uma coisa que eu amo de estar com as pessoas jogando, ouvir opiniões dela, ouvir as sensações dela, mesmo sendo negativas. Já recebi muito negatividade também. Mas em relação à negatividade, hoje já nem reajo, eu nem tomo reação à negatividade. A gente simplesmente ignora o comentário e segue em frente. Sempre foi assim, eu aprendi muito com isso. Hoje já recebo muita coisa positiva, muita saudade, muito carinho. E é uma coisa que, sabe, alegra meu coração porque eu não tô sozinho nisso, sabe? Então eu fico muito feliz de estar crescimento e crescendo cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. Tá? Mas o mais importante é trazer conteúdo diariamente e sempre novidades, tá? A quarta pergunta é como você estrutura o planejamento da produção dos conteúdos em vídeos, mas vou usar isso como live. Em vídeos você tem que ter uma ideia de olhar, assistir tudo o que você gravou e depois você vai pegando e recortando os loadings, os carregamentos, né? Para que ele fica muito entretido para não se tornar enjoativo
E a partir daí você vai cortando as partes mais importantes, que você achar mais interessante, para se colocar nos seus vídeos, né? Em outras palavras, você vai transformar seu vídeo em dinâmico, em entretido e enganjador, que a pessoa fica lá enganjada saber o que acontece. Isso é muito legal. Agora, para as lives, a gente não tem como cortar, né? Então a pessoa tá vendo em tempo real o que a gente faz. Então o que a gente faz é sempre puxar assunto, sempre tá falando alguma coisa, mesmo não tendo ninguém. Eu sempre continuo falando, vocês percebem, eu sempre tô falando, sempre puxando assunto, trazendo novidade, pedindo ajuda de vocês, falando das parcerias, dos descontos do grupo, poder até me adicionar. Você viu que eu sempre deixo até o meu login da Steam para poder estar mais perto das pessoas, para entender e também estar participando junto da live, porque tem pessoas que querem participar, querem estar com a gente, né? Isso eu acho muito fofo, mas também um jeito de enganjar mais as pessoas, né? De estar mais entrelaçado com o canal. E a ideia do canal minha, né, do YouTube, é transformar em uma família. Então é por isso que eu trago aqui no conteúdo, porque nós compartilhamos o mesmo amor dos jogos para todos, tá? Então sempre essa ideia de planejar o conteúdo objetivo, frenético e também enganjativo, né? Que você enganja com eles, com entretenimento, com os memes, com as novidades, referências e muito mais, tá? A quinta pergunta é: quais são os formatos de abordagem que tem te mostrado mais eficazes em termos de alcance e engajamento? Essa é uma boa pergunta. A abordagem mais eficácia, né, é trazendo as novidades dos jogos, né, que elas interagem bastante mais do que os jogos antigos, mas ainda é muito bom. Mas o que enganja ou tem uma maior eficácia é você ter a empatia, cara. Eu acho que é a melhor coisa que durante as minhas lives que teve, muitas pessoas demonstram o que sente, né? Aquilo que faz. As pessoas querem ser reconhecidas, receber um salve, receber um oi, quer demonstrar seu ponto de vista ou compartilhar algum jogo que queira. Então isso é o tipo de abordagem eu acho bem legal, porque é o que foi mais eficácia, né? Você atrair com eles. E sim, galera, eu sempre peço também uma coisa interessante. A pessoa se inscreve no canal, porque 97% já chegou e hoje em dia tá 75% das pessoas que assistem o canal, ele não se inscrevem, né? Então você tem que insistir nisso, nessa abordagem. Então muitas pessoas não assistem o canal, não é inscrito do canal. E para você ter esse engajamento, você tem que falar as novidades e aquilo que você oferece, assim como eu ofereço. Eu trago sempre jogos atuais, sempre que der, se der algum probleminha eu sempre aviso. Então sempre é bom trazer essas novidades para pessoas, para que elas se sintam encantadas e perto de você. E sim, galera, se tiver tempo, assistir as suas lives, se tiver tempo, mas tá ali. E tem muitas pessoas que assistem as minhas lives depois de ter gravado, então fica salvo no YouTube. Demora um pouquinho para publicar, porque é 2K, né? Então demora para renderizar, demora as 12 horas mais ou menos, mas ele fica renderizado e gravado, tá? Quais são os indicadores de desempenho que você considera mais estratégico do YouTube? Eu achei bem legal um indicador dele, que é semanal. Um indicador que ele demonstra quais são os vídeos vídeos e lives mais de referência, né? Que ficou enganjado com você. Mas ainda você consegue abrir o YouTube Studio chamado. Esse aplicativo tem tanto no celular como também no PC. Ali tem todo o histórico e gráfico relacionada durante toda a sua vida do YouTube, tá? Então minha vida foi crescendo. E lá tem anual também, mensal e semanal. Então ajuda bastante a gente identificar o KPIs, né? KPIs, que são fatores chaves de referência, de indicação. E ali ele consegue analisar quais são os fatores que você está crescendo mais, quais são os vídeos que você fez mais, ou as lives, quais são as lives que eu fiz mais, quais lives que teve mais visualização, mais gostei, mais comentários, quantos inscritos tem no canal, quantos entraram e saíram os inscritos, porque tem esse feedback também. Negatividade eles tiraram porque isso desmotivava muitas pessoas, desanimava muitas pessoas, eu já recebi muitos, aí eles arrumaram também. Então eles colocam muito favor de melhoria, que a gente sempre busca, que são as novidades, esse jeito e tal, e por aí vai. A sétima pergunta é: como você se acompanha e se adapta à atualização algoritmo da plataforma?
ele funciona através da quantidade de lives que você está fazendo. Se você faz com frequência, eles vai aumentando a publicidade. Como funciona a publicidade? A impressão, né, que eles falam. A impressão, pensa num jornal. Quando eu imprimo no jornal, ela tem uma quantidade de impressora. Quando eu faço uma live, um vídeo, ela publica, né, para várias pessoas. Se você tem um início do canal, então vai ser bem pequena a publicação até ser reconhecimento. Por isso que deixar o like, compartilhar, se inscrever ajuda mais a publicidade e cresce cada vez mais. A partir de 1000 inscritos e muitas pessoas já assistindo, o seu canal explode. O seu canal vai explodir muito rápido, vai crescer muito rápido, e aí você vai ter que administrar mais ainda as ideias, o crescimento do canal e o engajamento, né? Mas para você acompanhar são os adaptadores, né, que são aquele lá KPIs, né, do YouTube, que você faz aqueles análises que são chaves de indicadores de desempenho. Então você vai analisando e vai melhorando, tá? Então a 8ª pergunta: quais são os erros mais comuns cometidos aos criadores iniciais e como evitá-lo? Os erros mais comuns é a pessoa simplesmente não fazer aquelas lives que tenha algum objetivo, né? Ou pode ser um vídeo, vamos dizer, um de comida. Ela simplesmente mostra a comida pronta, sabe? Não fala a construção que as pessoas querem saber. Ou simplesmente a pessoa, ela é muito robótico, né? Não consegue interagir, não consegue entregar sentimentalismo naquilo que faz, as sensações. Então um vídeo que não tem objetivo já começa a falhar. Pessoas que esperam, nossa, já vou ganhar dinheiro e tudo, já vou ficar famoso, e isso quebra muitas pessoas, porque não é bem simples. É muito difícil. Eu já tô aqui há já quase 10 anos, até agora eu não atingi. Porque nós, para os homens, eu vou falar para um homem, porque para mulher é diferente, né? Aí tem que perguntar para mulher. Mas para nós homens é bem mais difícil, sabe? Porque não só por causa do meu genética, mas sim o relacionamento. Nós é bem mais difícil a gente conseguir transmitir nós sentimos para as outras pessoas. Nós homens somos mais fechados, né, em relação ao sentimento, às sensações, então é um pouco mais difícil. E aí que desenvolve a comunicação através do YouTube. Eu aprendi a me comunicar bem no YouTube, nas lives que eu faço, né? Então aí eu tô desenvolvendo cada vez mais em relação a isso. E o maior erro que eles falam é achar que já vai ganhar dinheiro na hora. Mas não, você tem que atingir os direitos, que são requerimentos do copyright. E aí que entra. Para você atingir o copyright, indicação, e esse copyright significa o quê? Durante as suas lives, os vídeos, vai ter propaganda. Essa propaganda te paga por estar nela, entende? E além disso, se alguém pegar do seu vídeo e colocar lá, e alguém fazer um react, por exemplo, você vai receber a sua notificação. Você pode bloquear ou simplesmente permitir, entende? Assim como seus conteúdos, seus vídeos, você pode ter esse direito. Mas eu sempre, né, com carinho, sempre vou deixar as pessoas compartilhar, ver, a fazer react. São bem-vindas, tá? Mas a maioria que desanima é que acha que já vai entrar no YouTube e ganhar dinheiro. Mas você tem que atingir o requerimento. O requerimento é 1000 inscritos, tem que ter mais de 140 mil horas assistidas, é bem grande. Ou você pode usar shorts. Shorts do YouTube são vídeos acolhidos, menos de 10 minutos, né? Ou até 20 segundos, 20 segundos, quer dizer, menos ou no máximo 10 segundos. Ali tem um tempo determinado, mas não sou muito chegado. E lá nesses shorts você compartilha, né, naquilo que você faz. E se as pessoas atingirem também uma quantidade de assistindo o vídeo, você consegue também.
deixa eu trocar a música aqui. Simplesmente, eu recomendo vocês sempre fazer por amor, sabe? Faz por amor, faz aos pouquinhos. Veja como você reage, como você enganja. Veja como as pessoas pensam sobre o seu conteúdo. Ele é entretido? Ele é divertido? Assiste os seus vídeos que você faz, assiste as suas lives que você faz, para ver se você realmente está gostando, sabe? Se você tá gostando, vendo feedback positivo das pessoas, vai fazendo por amor, sem querer nada em troca. Foi assim os outros canais. Os outros canais, como o BRKS Edu, que é um ótimo canal que eu acompanho há muitos anos, desde o Call of Duty, lá em 2016 também, igual o meu, ele já não esperava nada do crescimento dele, e hoje ele explodiu. Ele participa de empresas, coisas, né, as lives, vídeo dele, e tem uma família, igual que eu também. Eu tô cuidando dos meus pais, da minha mãe, dos irmãos, sempre tenho visita, por isso que a minha vida é bem corrida. Mas sempre a gente traz um vidinho. Ele tem, já como tá grande, ele já tem um grupo, né, que separou de equipes para poder administrar no Instagram, no YouTube, nos vídeos, nos cortes, nos shorts, e assim vai, né? Mas como eu ainda sou pequeno, ainda não cheguei nesse fator, então vai demorar um pouquinho, tá bom? E quais são as 10 dicas que eu vou passar para vocês, né, que eu achei interessante em relação a ter uma carreira no YouTube, né? E a primeira dica é você tem um sonho e também ser resiliente. Você não pode desistir, sabe? Por mais que desmotiva ali e tudo, se é a razão do que você gosta naquilo que faz, vai firme, mantenha-se. Sempre traga novidade, não importa, não avalia os análises em relação ao que as poucas pessoas assistiram, porque eu fiquei 2 anos assim, até começar a aparecer pessoas, a participar com a gente, a interagir mais e se inscrever mais. Então eu levei um bom tempo, mas eu fui resiliente o tempo todo, sabe? Então, e é o meu sonho de compartilhar esse amor aos jogos às pessoas, né? No futuro Deus vai abençoar. A segunda dica que eu dou é focado nas novidades, então sempre traga novidades. Como no sábado eu falei do Resident Evil 9, que é um dos melhores jogos da minha saga, que eu mais amo do jogo em relação ao mundo dos games, é o Resident Evil. Então, tem muitas pessoas aqui no canal que são apaixonadas. Eu falei, dei um ponto de vista do 9 e falaram umas novidades bem legais, e tô ansioso, né, para poder acompanhar. E eu trouxe muitos jogos de Resident Evil, tudo que imaginar aqui. Só um que eu não joguei, que é o Zero, que eu tenho que jogar um dia, né? O pessoal tá me incentivando nisso, e a gente vai ver, tá? Depois eu faço uma enquete se vocês querem, tá bom? A terceira dica que eu dou para vocês é a interatividade com os inscritos e a empatia. Isso é muito importante, porque todas as vozes são importantes, elas têm que ser ouvidas, não importa como, mas sendo amadas do jeito que é, tá? Você não pode tratar uma pessoa muito bem e outra muito mal. Você pode compartilhar o mesmo amor, mesmo se a pessoa te tratando mal, o que já aconteceu comigo, eu continuei sendo eu mesmo, só ignoro, sabe? Só ignoro os comentários ruins, né? E se algum te magoar, te tratar mal, bloqueia. Não tem problema nenhum nisso, não há nem errado nisso. Mas é que você não perca o amor naquilo que você faz, que não desanima, sabe? Todos vós são importantes, mas tem pessoas que realmente, sabe, exageram, que é a toxicidade, né? Mas o que eu falei, é saber ter um equilíbrio em relação a tudo isso. Isso é muito importante. A quarta dica que eu dou é enganjar com suas ideias inovadoras. Como as ideias, elas são boas, é garantir que elas mantêm. Então, você enganjando cada vez novidade, cada vez notícia, cada vez jogos novos. E isso, enganjando essas ideias inovadoras, como também o Oculus VR, isso é muito legal, que abre mais um leque de oportunidades que a gente pode jogar. Eu joguei muito Resident Evil 4 em VR, mas também tem muitos jogos, joguei Ritmo em VR também, que é muito legal, o pessoal adorou a ideia. E aí depois eu tenho que trazer toda a saga do Ritmo 1, 2, 3 no VR, e aí vai levar tempo, né? Mas que eu te falei, tempo é uma coisa que a gente é essencial, que a gente precisa, tá? A quinta dica é foco na melhoria. Então, melhorei as lives com o tempo. Vocês perceberam que a minha qualidade da voz está bem melhor, a qualidade da câmera está bem melhor, a qualidade das lives está em 2K, está cada vez melhor. Então, essa ideia de sempre melhorar a qualidade daquilo que você faz
é o que diferencia dos outros. Então sempre busca em relação a isso, né? E a sexta é investimento financeiro no canal. Eu nunca investi um centavo no canal em relação à publicidade, que tem como, que é no Google Chrome, né, ADS. Mas por que eu não fiz? Porque simplesmente eu prometi para mim mesmo que eu vou fazer isso só com amor e na raiz mesmo, na força. Então eu quis fazer. Eu tenho faculdade de marketing digital, que não sabe. Então eu tenho faculdade de marketing digital, ajuda bastante porque estou usando também uma forma de publicidade no Instagram. Então eu compartilho algumas lives, eu tô ao vivo, sabe, a forma no Instagram, mas também compartilho jogos que eu estou trazendo atuais no canal. Agora que eu vou compartilhar recentemente o Spider-Man 2, que vai vir na sexta-feira, então já vou também. E eu também deixo já garantido no thumbnail já da live ali para começar. Então só a pessoa clicar, já tá ao vivo ali, mas tá off até eu abrir a live para poder fazer. É como se fosse um link, né? A ideia 5 é sempre fazer foco na melhoria, por isso que tem que fazer as análises, né, das suas lives diariamente, sempre dar uma olhada no YouTube, no estúdio, ver o que tem que melhorar, o que tem que fazer. Mas essa foco na melhoria leva um dia, tá? Pra você poder analisar para ver como que foi o seu análise do seu vídeo, da live, tá? Como fala, o sexto é investimento no canal, então sempre investir dinheiro no canal. Mas no canal eu posso usar como o mousepad, posso usar como teclado. É sempre trazer a qualidade para você não se tornar enjoativo. Vou dar uma dica bem legal, bem avançado, mas para mim não serve muito, mas para os pessoal que faz vídeo. Compra um letreiro. Tem letreiro que o pessoal usa, o pessoal pisa no pedal e vai vendo as notícias. Então deixa a câmera aqui retinho e do ladinho a pessoa vai estar vendo o que ele escreveu. E esse é o roteiro. Esse roteiro fica muito fácil, você vai estar falando aquilo bem objetivo naquilo que você escreveu. Então você não erra as palavras, fica bem tranquilo, se demonstra seu sentimento e você interage mais. Tipo assim, Wesley sorri. Entendeu? Só pra brincadeira, mas você não, quando eu coloco entre asterisco ali uma ação, aí você faz uma ação aquilo que faz sem falar. Então aquilo fica bem objetivo, bem fácil, interagir e por aí vai, tá? Publicar e aumentar redes sociais, como falei, Instagram, Facebook, que você achar melhor. Eu não gosto de Facebook, mas eu gosto de Instagram ali, posso ajudar, compartilhar ideia. Tem pessoas que do canal que conversam comigo lá, então eu acho bem legal. E esse é o amor que a gente compartilha. 8, analisar indicadores do YouTube, que é uma coisa bem legal você analisar e ver onde que são os melhores pontos. Os pessoal são apaixonados por meu SWAT 4, por exemplo, eles adoraram o SWAT 4, o Aeronaut são apaixonados, então fico muito feliz, né? A nona dica é comunicativo, né? Você tem que desenvolver esse linguajar, porque ela é essencial para pessoas entender e você transmitir durante suas lives ou vídeo aquilo que realmente você está vendo. Sabe? É muito difícil falar exatamente o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente vê, o que ouve, né? E isso reflete muito, né? Durante a nossa entrega de algum produto, alguma ideia, aquela sensação que você está vivendo naquele momento, né? Então a gente tem que desenvolver essa linguagem, essa comunicatividade para que ele não haja erro e que a pessoa se sinta acolhida naquilo e confiante naquilo que você demonstrou, tá? A 10ª dica é uma dica que realmente me pega, né? Porque é o tempo, né? Quanto mais tempo se dedicar, melhor. Mas como minha vida é corrida, tem academia, faculdade, trabalho, estudos, que mais? A vida pessoal da família. Então tem que cuidar da casa, varrer, limpar, tem que fazer um monte de coisa, então a gente não para e o tempo é bem curto. Mas sempre que der, sempre tô aí à disposição e aquela vem junto, uma coisa bem legal que eu acho é feliz. Você realmente está feliz naquilo que faz? Eu realmente eu tô muito grato, muito feliz, muito amado, muito cuidado. E isso, cara, não tem palavras do que descrever a minha gratidão a todos vocês, sabe? Então, obrigado a todos. Já estão quase 1000 inscritos no canal. E é uma honra, sabe, ter conhecido cada um de vocês, ter me apresentado com vocês.
E desculpa que o vídeo tá bem longo, né? Ele tá 30 minutos, mas demonstrar tudo o que eu sinto, que eu penso. Isso é muito importante porque ela demonstrou quem realmente eu sou e fez me tornar uma pessoa incrível. E vocês me ajudaram a construir o meu eu. Tá? Grande abraço, desejo tudo bom de melhor sempre. A gente se vê aí. A próxima live vai ser na quarta-feira, tá? Porque terça-feira eu vou resolver uns negócios no meu Switch, resolver um negócio da minha vida, terminar a faculdade, estudar mais um pouco. E eu tô na correria, mas sempre aí, atento a vocês e atento a novidade do mundo dos games. Foi do Nessa, um grande abraço, tudo bom, melhor sempre, obrigado por tudo e fui!